se tornar um corretor de imóvel bem-sucedido? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Nosso convidado de hoje é corretor de imóvel há mais de 30 anos. Podemos dizer que ele é um empreendedor e visionário do mercado imobiliário, além de promover a capacitação do corretor de imóvel através de treinamento, formação e especialização. Daniel Rosenthal atualmente é diretor regional da empresa Keller Williams, maior franquia de tecnologia imobiliária. Eles acreditam que o ganho vem da consequência da produtividade. Por isso, valorizam os treinamentos, além do uso da tecnologia. Daniel, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite aí dos meus velhos amigos aqui da SP Imóvel, Alexandre, Dalton, Marcel. Estou à disposição, muito obrigado. Obrigada. Daniel, nos conta um pouco como que foi o seu início no mercado imobiliário? Por que a escolha do mercado imobiliário? Na realidade, eu sou corretor de imóveis desde os meus 20 anos, né? Meu pai era corretor, embora não exercesse, né, a profissão. Ele falou: Daniel, tira o Cresce aqui, faz o curso de TTI, porque a gente nunca sabe, né, as oportunidades quando elas vão surgir. E eu me formei, mas não atuei naquela época. Muito tempo depois de formado, eu trabalhei, de ter viajado bastante, de ter trabalhado com meu pai mesmo, que tinha loja de automóveis, que, aliás, é um segmento que tem muita similaridade com o mercado imobiliário, né? Se você trocar só o produto, né? O serviço em si, ele é muito similar, que é o da intermediação, né? Muito tempo depois, eu não quis mais trabalhar lá com meu pai, né? Não quis. Meu pai um dia chegou com a chave da loja e falou assim: Tó, Daniel, a loja é sua. Loja de automóveis, né? A gente fala de compra e venda de automóveis, né? E foi uma das empresas, a primeira empresa aberta lá em Piracicaba. Meu pai teve loja por 50 anos, eu trabalhei 13 com ele. E ele falou: uma escola. Foi, uma super escola. Porque você tem, diferente do mercado imobiliário, você tem muita rotatividade. Então, você pratica muito mais, né? E um dia ele falou: Tó, a loja é sua. Eu falei: eu não quero, porque eu tinha pego as maiores crises econômicas com meu pai, aquilo foi muito frustrante. E aí fui fazer curso de planejamento de carreira, fui morar no exterior e surgiu a oportunidade. A doutora Ivone Zegger me apresentou para o Dr. Romeu Chapchap, quando ele era presidente do Secov, porque eu tinha uma especialização assim na área comercial. E na época o Secov precisava se estruturar comercialmente, porque muitas empresas queriam falar com as empresas do setor e precisava estruturar essas propostas, né? E era uma fonte de receita. Então, ali começou a minha escola. A minha escola foi... quem abriu as portas foi o Dr. Romeu Chapchap, que é um ícone, né, da construção civil no Brasil. Depois, peguei uma época de grande transformação do mercado imobiliário, né, quando começou a liberação do crédito imobiliário, isso por volta de 2004, mais ou menos. Eu participei de tudo isso, porque tudo passava pelo Secov. Para quem não sabe, o Secov é o sindicato da habitação. Exatamente. Foi considerado já o maior sindicato da América Latina, um sindicato patronal que representa as empresas do setor imobiliário no estado de São Paulo, embora tenha um papel importante, né, de representatividade em todo o Brasil. E depois foi a Eugênio Publicidade, que também foi uma outra escola muito grande e no momento de grande pujança no mercado imobiliário, quando as empresas estavam abrindo capital, né? Então, isso foi uma grande escola. Sim. E aí você fala que você começou com o Secov, vamos dizer, no mercado imobiliário, né? Vamos falar no Secov. Daí, então, já são mais de 30 anos de experiência. No início, você teve alguém que te deu treinamento, que dava esses treinamentos para você? Não tive ninguém. Assim, eu sempre fui muito observador. Eu conversava muito. Então, você imagina, os maiores players do mercado imobiliário estavam no Secov. Donos de imobiliárias, donos de construtoras. E eu comecei lá com
um trabalho comercial até me tornar gerente de marketing. Então eu me envolvia com todas as áreas. Sim. E ali comecei a me envolver com os eventos também. E ali não existe melhor, foi a prática pura, né? De poder conversar com essas pessoas e vir de uma forma muito mastigada toda essa experiência, né? Porque a gente acabava viajando, fiz viagens internacionais, né? Para o evento da NAR, que é da National Association of Realtors, que é a maior associação de corretores do mundo, que é lá nos Estados Unidos. Sim. Salão Imobiliário de Madrid eu fiz por 8 anos, né? Cuidando da participação brasileira, né? Vendendo o Brasil como destino de investimento. Então, isso foi uma grande escola, né? Não foi ninguém especificamente, foi o conjunto. Sim. E, logicamente, a oportunidade surgiu e aí é uma característica que eu acho que o corretor deve ter. Aproveitar as oportunidades. Sim. Estar sempre aberto a essas oportunidades, observando. Por quê? O sucesso deixa pistas. Então, todas essas pessoas tinham uma bagagem enorme e eu sempre fui atrás, fiz muitos cursos, né, de especialização, porque tudo vai ajudar em algum momento da sua vida. Pode não ser naquele exato momento, né? Mas lá na frente as coisas se encaixam. Com certeza. Sim. E você fala que você saiu da uma loja de carros, né? E foi para o mercado imobiliário. Você sentiu muita diferença de um mercado para o outro? Como que você lidou com esses desafios? Embora dos grandes problemas do nosso mercado imobiliário é a falta de profissionalismo, né? Muita gente fala isso aqui. É muita falta de profissionalismo no sentido de se dedicar, no sentido de querer se aperfeiçoar, buscar especialização, mais formação, né? O segmento imobiliário ele era mais profissional do que o mercado automotivo. Então, essa foi uma grande diferença. E eu indo para o Secov, ele tinha mais formalidade, porque eram empresários, né? Tinha muitos os eventos internos, a forma das pessoas se relacionarem tinha mais formalidade, até porque já é um nível melhor, né? de pessoas, porque ali estavam os donos das maiores incorporadoras do Brasil. Então, esse foi o grande diferencial, né, que eu senti, porque até hoje, o mercado automotivo ficou para trás nesse aspecto. Ele não se profissionalizou. Você vê assim, você não tem uma associação que tem uma representatividade forte para os vendedores de automóveis. Você não tem cursos específicos. Você tem muita coisa de motivação, mas isso não é... Não é só isso. Não é só isso. Não basta só isso. Isso é muito superficial. Entendi. Né? E o nível de exigência dos clientes, dos consumidores hoje é muito grande. Então, quem não estiver preparado vai perder muita oportunidade. Fica para trás, né? Fica. E rápido. Acaba perdendo até um negócio, fechando. Por isso que a gente vê muitos negócios sendo fechados. Com certeza. Qual é a importância que você acredita do treinamento para o mercado imobiliário e para aqueles que estão na linha de ponta da negociação, que são os corretores de imóveis? Então, aí eu posso falar de uma forma geral, porque não tem... Por que o treinamento é importante especificamente para o mercado imobiliário? Primeira coisa que eu digo sempre assim, até nas palestras, nos treinamentos, nas consultorias e mentorias que eu faço, eu falo assim, o que ganha jogo é treino. Os esportistas de alta performance, por que eles ganham as medalhas? Por que eles batem recordes? Porque eles treinam demais. Michael Phelps ganhou uma das primeiras medalhas de ouro dele, por quê? Foi na batida de mão. E aí foram perguntar para ele depois o que ele fez? Ele falou assim, o técnico dele falou assim, durante 6 meses, meia hora depois do treino normal, ele ficava só treinando batida de mão. E ganhou uma das primeiras medalhas de ouro dele por causa dessa, né, milésimos de segundo. Então, o que ganha jogo é treino. Se você não estiver bem treinado, se você não estiver muito seguro do que você está fazendo, você não passa isso para o cliente. Né? E uma das coisas que os clientes mais buscam é segurança nas negociações. Principalmente porque é um dos maiores investimentos que eles vão fazer na vida. Hoje, os valores são muito altos, então eles querem o quê? Correr menos risco. Então, assim, se você não te passar essa segurança, se você não tiver treinado, né, em relação ao domínio daquela situação, você vai perder negócio, o cliente não vai conseguir identificar isso e o negócio corre risco de não dar certo. Então, o treinamento é constante e não tem assim, fiz um treinamento. Antigamente você falava assim, vou fazer faculdade e pronto. Não.
É que nem médico e advogado. Todo dia sai uma lei nova, todo dia sai um remédio novo. O mercado imobiliário é a mesma coisa. Todo dia tem coisa nova. Então, assim, é o aprendizado contínuo. Sim. Hoje em dia já não basta mais só o curso da faculdade, né? Você tem que ter uma pós, você tem que ter cursos extras, você tem que ter curso de idioma. Hoje em dia, para o profissional, isso em qualquer área, né? Para você se destacar, você tem que agregar conteúdo. E no mercado imobiliário, você tem um grande problema, que é o curso que habilita você para exercer legalmente a profissão, é um curso técnico. Entendeu? Eu costumo dizer assim, o TTI é que nem você fazer uma autoescola. Você ter a carteira de habilitação não significa que você sabe dirigir. Exatamente. Então, você ter o registro no CREA não significa que você está apto para atuar no mercado imobiliário, porque isso requer uma grande responsabilidade. Sim. Então, você precisa, tudo bem, isso vai te habilitar a exercer legalmente a profissão, só que você precisa se aperfeiçoar. Como que você faz isso? Através de treinamento, através de parcerias. Verdade. Né? Muita parceria, as pessoas têm resistência em fazer parcerias. As parcerias servem para isso, você aprende demais. Aqui no Brasil, né, as pessoas têm essa resistência. Sim. Você acredita que seria da nossa cultura? Porque lá fora não é assim. Lá fora a parceria funciona legal. Eu vou falar uma coisa meio forte, mas se a gente analisar, e a pandemia mostrou muito isso. O brasileiro tem, por característica, ele é egoísta. Então, esse trabalho em equipe, né? Esse trabalho em parceria, ele vê como, eu vou perder, eu vou ganhar menos. Não. Você tem que entender que você vai ter um volume maior de negócios e, consequentemente, você vai ganhar mais. Sim. Então, e quanto mais você treina, veja só, quanto mais negócio você faz, mais você está treinando, mais você está aprendendo. Sim. Então, é importante, às vezes, você fazer negócios, nem que você não ganhe tanto, mas você está praticando. Senão, é aquilo que o pessoal fala, né? Perde a mão. Né? Fica desatualizado. Verdade. Aqui no Grupo SP Imóvel, a gente tem, né, o sistema de parcerias. E o Dalto fala muito isso, que é melhor a pessoa ter pelo menos 50% do que não ter nada. E que vale a pena. E também, assim, ele também fala assim, não é para sair fazendo uma parceria com a formação, com conteúdo, você consegue fazer uma boa parceria. Sim, exatamente. E quais são os benefícios para os corretores de imóveis participar de treinamentos? Que eu acho que o grande benefício é assim, se coloca no lugar do cliente, né? Quando ele procurar um corretor de imóveis, ele quer encontrar uma pessoa uma pessoa diferenciada, que vai gerar para ele o quê? Segurança, porque assim, a informação todo mundo tem hoje. Tá? E os clientes hoje vêm muito mais informado do que o próprio corretor, porque ele foca num único produto, numa única região, e o corretor ele tem uma abrangência um pouco maior. Então, ele já vem muito preparado. O que ele busca numa prestação de serviço de um corretor de imóveis? Ele busca segurança, agilidade. Né, na negociação. Ele busca oportunidade. Então, quando você treina, quando você está atualizado, você está capacitado, você está especializado. E aí eu falo uma outra coisa. Quanto mais nichado você for, mais sucesso você terá. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual a sua opinião do profissional, do corretor de imóvel se especializar, ser nichado em um determinado produto, um determinado público? O mercado imobiliário definitivamente ele é local. Então, assim, tem corretores de muito sucesso que são especializados num determinado condomínio. Não estou falando nem região, num condomínio. Quanto mais o corretor for especializado numa determinada área, num determinado nicho, mais sucesso ele terá. Por quê? Ele terá domínio da situação. Se ele é especializado numa avenida comercial, por exemplo, ele sabe exatamente quem comprou recentemente, quem está vendendo, o histórico daqueles imóveis, o problema de cada imóvel ou a vantagem de cada um daqueles imóveis para poder fazer uma outra coisa super importante, que é precificar da forma correta. Quanto mais ele for especialista, melhor, mais assertividade ele terá na precificação. E isso que faz o grande diferencial e dá velocidade nas negociações. Sim. Você falou aqui, no começo da entrevista,
que já são mais de 30 anos de experiência e que o mercado imobiliário já passou por grandes mudanças. Você pegou lá a implantação do crédito imobiliário. Qual a sua análise que você faz ao longo desses anos todos, as transformações e as mudanças que do mercado imobiliário? A gente teve alguns destraves importantes já no passado, né? Nós temos principalmente a questão do crédito imobiliário, né? Porque antigamente, eu lembro na época que eu trabalhei com automóveis, as pessoas preferiam investir em automóveis do que em imóveis. Porque, inclusive, tinham automóveis que custavam mais caro e valorizavam mais do que os próprios imóveis, né? Mas teve outros, em função até das consequências de grandes problemas que nós tivemos, até da época da Encol, por exemplo, patrimônio de afetação, né? Uma série de outros mecanismos de proteção, principalmente do consumidor. Mas hoje a grande transformação é uso da tecnologia para ter mais assertividade, para ter mais facilidade, né? E agilidade, né? E agora tem uma outra questão hoje que eu digo que é o seguinte: as técnicas de vendas, isso aí é como se fosse um produto na prateleira. Você vai lá e compra, você adquire. Qualquer um vai lá, adquire. Hoje o grande diferencial é a gestão em pessoas. Então, você entender, né, de pessoas. Então, o mercado imobiliário é um segmento para quem gosta de pessoas, quem gosta de gente, quem gosta de conversar. Se você não gosta de conversar, se você não gosta de se relacionar, se conectar, você está na profissão errada. Você está tendo um conflito aí e muitas vezes é por isso que você não está tendo bons resultados. Porque você precisa conversar. E aí, o que acontece? Primeiro, que é um dos princípios, inclusive, da Keller Williams, que é um fundamento super importante, primeiro você deve se conectar com as pessoas. Aí você cria uma relação com elas, para ver quando é o momento que ela está tendo alguma demanda ou uma indicação que ela vai fazer para você. E aí sim você fazer alguma oferta. E o que acontece hoje é o contrário. As pessoas primeiro saem ofertando. Elas querem vender. Eu recebo muitos... Elas nem se preocupam em criar essa conexão com os clientes. Eu recebo demais no WhatsApp. Eu acho um absurdo. Me colocam em lista de transmissão, não colocam nem o meu nome. Exatamente. E vem oferecendo um produto. Eu falei assim, primeiro, fala meu nome, porque o nome da gente é música para os nossos ouvidos, né? Sim. E aí vai dizer assim, olha, eu te conheço de algum lugar, mas o ideal é você falar assim, oi, Daniel, tudo bem? Olha, eu recebi o seu contato, eu tenho o seu contato por tal motivo, eu consegui em tal lugar, dá uma referência. Teve uma indicação. E aí se apresenta, traz né, como corretor uma proposta de valor, sim, né, para depois ofertar. Sim. Essas técnicas para criar essa conexão, para criar esse relacionamento, para depois ofertar o produto, tudo isso é passado em treinamentos, correto? Sim, exatamente. Por isso podemos dizer que seria um dos benefícios também. Também, com certeza. Mas assim, não são todas as empresas que oferecem e trabalham dessa forma. Então, hoje eu falo que a Keller Williams, né, tem um grande diferencial, que ela trabalha dessa forma. E se você parar para pensar, você fala assim, pô, mas isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser identificado, precisa ser lembrado e praticado, né? Então, é óbvio. Primeiro eu preciso conversar com você para saber o que você precisa, se você precisa, fazer uma entrevista. Como se o médico não faz uma anamnese para fazer um diagnóstico? A mesma coisa. O corretor precisa entrevistar para ele ser assertivo. Sim. Mas, Daniel, uma das coisas também que a gente já falou aqui, foi até o próprio Dalton, uma participação aqui do nosso podcast, que as pessoas, por exemplo, você fez o comparativo do médico, que ele faz as perguntas lá antes, mas as pessoas muitas vezes têm um médico da família, tem um profissional da família. Muitas vezes ele escolhe o médico, o profissional da limpeza, o dentista, o advogado. E no caso do corretor de imóvel, muitas vezes eles acabam não escolhendo o corretor de imóvel da família e é aquele profissional que cai na frente deles e que acabam, na maioria dos casos, não tendo uma boa experiência. Então, aí você pegou num ponto que eu adoro, o ponto que eu mais gosto, que é o seguinte: corretor bem preparado, treinado, né? É como se fosse assim, você vai para um soldado,
Um exército não vai para uma guerra sem se preparar para a guerra, né? Então, vamos fazer uma analogia bem grosseira. Então, tipo assim, eu vou atender um cliente, estou indo para a guerra, né? Sim, uma analogia. Exatamente. Sim. Eu preciso estar preparado, eu preciso saber qual armamento que eu vou usar, qual é o meu planejamento, se não der certo a minha estratégia, qual a estratégia alternativa que eu vou utilizar. Qual o plano B que eu vou ter. Qual é o plano B? O grande problema dos corretores, e que isso é um vício desse mercado que a gente precisa quebrar, é o seguinte: o mercado imobiliário, você tem que ver a profissão de corretores de imóveis como se fosse uma maratona e não uma prova de 100 metros. Então, muitos fazem um atendimento pensando naquela venda pontual. E eu falo o seguinte: conhecer um cliente, aperta a mão dele e fala o seguinte: a partir de hoje, eu serei o consultor de imóveis da sua vida. Para qualquer demanda imobiliária que você tiver, você fala comigo. Porque é assim que nós temos os médicos, os advogados, dentistas, contadores, profissionais de confiança. Se o meu médico de confiança é um cardiologista e eu estou com um problema na pele, eu preciso de um dermatologista, eu vou falar com o médico que eu confio para ele indicar alguém da confiança dele. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm o médico, têm o dentista, têm o advogado. Por que as pessoas não têm um consultor imobiliário de confiança? E é isso que é o meu grande... um dos meus grandes propósitos de tudo que eu faço e tudo que eu já fiz é trazer essa consciência para os corretores. Mas não é simplesmente falar, eu serei o corretor. Não, você tem que estar preparado para isso. Por que as pessoas saem do interior, eu sou do interior, e a gente vem aqui para São Paulo para se tratar com médicos daqui? E pagam uma fortuna de uma consulta particular, porque eles são especialistas, porque eles são preparados, eles são atualizados, né? Então, é isso que a gente tem que ter como referência para a nossa profissão. E aí, se tornando um consultor imobiliário dessas pessoas, que você falou que ele tem que se preparar, consequentemente proporciona segurança, né, para os clientes. Isso vem como consequência, né? Inclusive, aí ele começa a criar um histórico, né? E aí ele utiliza das redes sociais para mostrar esse histórico, porque se eu vou contratar você, Fabiana, como corretora, eu vou entrar nas suas redes sociais. Eu quero saber quais são os seus resultados, qual a forma que você pensa, né? Para ver seus valores, os seus princípios. Então, isso acontece da mesma forma. Pegando o gancho aqui das redes sociais, como a tecnologia está impactando a profissão do corretor de imóveis e quais são suas principais inovações? Eu acho que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado também. E eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: nem sempre o que há de mais novo e de melhor é o melhor para você. Nem sempre porque, por exemplo, agora saiu, o pessoal está utilizando o chat GPT. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Nem sempre isso você tem que implementar tudo que sai na sua empresa. Porque eu costumo dizer assim, eu dou exemplo dos smartphones. Sim. Saiu o 14, mas o 10, por exemplo, me atende muito bem. Daqui a um tempo eu posso dar uma atualizada, porque eu vou melhorar a câmera e tudo mais. Mas assim, precisa tomar um certo cuidado. E aí, dentro daquilo, do seu perfil, de como você atua, aonde você atua, o tipo do seu cliente, você vê quais são as tecnologias disponíveis para poder utilizar e dominar. Porque não adianta você falar, eu uso superficialmente várias. Então, é a mesma questão dos smartphones. Quanto de todas as funcionalidades que ele tem, nós utilizamos? A gente não sabe, acaba ficando só ali, utilizando a câmera, o WhatsApp e, eventualmente, o telefone como telefone. Verdade. E muita gente falando aqui, fazendo paralelo, por exemplo, corretor de imóvel, muita gente não sabe que a função do bloco de notas do iPhone também escaneia documentos. Exatamente. Então, a gente tem que explorar um pouco mais. Perfeito esse exemplo. Daniel, por onde os corretores de imóveis devem começar para buscar essa capacitação? Costumo dizer, não tem bala de prata, né? Tem que se dar oportunidade, tem que aproveitar, e tem muita coisa, e não tem mais desculpa falar assim, não tem dinheiro, né? Porque tem muita coisa gratuita. Tem muita. Então, por exemplo, esse nosso bate-papo aqui é muito enriquecedor, como vários outros que vocês têm aqui, né? Então, vocês têm um banco de dados de informação que está disponível. Então, assim, as pessoas que têm que estar dispostas a consumirem isso. Mas eu acho, assim, vou citar, selecionar boas mídias para se
alimentar de boas fontes e tomar cuidado com a infoxicação, que é a informação tóxica, entendeu? Deixa de lado, olha, cada dia que passa eu vejo assim, esquece essa parte política, isso aí não vai mudar nada na nossa vida, não muda. Eu me envolvi com política, fui candidato a vereador, eu fui secretário de planejamento lá em Piracicaba, assim, não muda em nada a nossa vida. Então, a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que a gente vai consumir, né? Então, eu até brinco, por exemplo, assim, eu não gosto, questão de gosto musical, eu não gosto de sofrência. Por quê? Porque se você prestar atenção na letra, aquilo inconscientemente você vai absorvendo. Sim. Então, assim, eu quero, né, absorver coisas boas, coisas positivas, porque a gente já tem muitos desafios no dia a dia nosso. Sim. Então, assim, está próximo às entidades de classe, às associações. Como eu já disse no início, o sucesso deixa pistas. Segue alguns outros bons corretores que estão tendo sucesso, vê o que eles estão fazendo. Nada se cria, tudo se copia. Copia e melhora, né, o que os outros estão fazendo. Usa para você, ao seu favor, para te agregar. Exatamente. Para te agregar conteúdo, informação. A gente falou da inteligência artificial. Não precisa ser tudo, a gente não precisa confiar, usar cegamente lá o ChatGPT, mas usa algumas coisas a seu favor. Ah, isso daqui é interessante, bacana, vou aplicar. Não, isso daqui... Inclusive porque muitas coisas ele é desatualizado. Então precisa tomar cuidado também, né? Ajuda muito. Sim, ajuda. Traz novas ideias, formas de escrita, enfim, ele resume, né? Ajuda muito. Sim. Né? E eu acho que é uma forma até de um grande fonte de pesquisa, de informação e aprendizado também. Sim. A gente falou aqui das mudanças do mercado imobiliário ao longo desses anos. Mas e do profissional, do corretor de imóvel ao longo desses anos? Qual a sua análise? Antigamente, as pessoas, né, nós não tínhamos tanto acesso à informação. E se você pegar lá na história de quando começaram os corretores de imóveis e tudo mais, eles detinham informações privilegiadas. Sim. Então, os consumidores ficavam um pouco dependentes, né, dos corretores. Hoje, é aquilo que eu já falei um pouquinho antes, a informação os clientes já têm. Sim. Né? E o nível de exigência é diferente, é muito alto. Então, eles não aceitam mais qualquer coisa. Então, quando eles não veem esse valor agregado, assim, por que eu vou pagar 5%, 6% de comissão? Num imóvel de 1 milhão, eu vou pagar 60 mil reais de comissão para alguém lá simplesmente abrir o imóvel, a porta do imóvel para mim? Eu não preciso disso. Eu preciso de alguém que me traga aqui conhecimento, segurança, agilidade, praticidade, né? Coisa que eu não tenho. Eu tenho a informação, né? Que me ajude aqui na parte burocrática, que me proteja, né? Proteja esse investimento que eu vou fazer. Então, acho que análise comportamental hoje, né? Esses dias saiu um artigo também sobre o luxo, né? Falando que o luxo, os imóveis de luxo, de alto padrão, tinham aumentado, né? A procura e tudo mais. E eu fiz uma análise que, assim, para os próximos produtos imobiliários, e aí não entra só alto padrão, a gente tem que analisar as questões psicográficas, que são as questões relacionadas ao comportamento, aos hábitos. Sim, né? E que mudou constantemente. Mudou e não para essa mudança, é de muita Principalmente dinâmica. Antes da pandemia era de um jeito, a pandemia é outro, e pós-pandemia continua essa mudança. Exatamente isso. As pessoas procuraram simplesmente imóveis maiores, porque tiveram que ficar dentro de casa, mas assim, agora passou a pandemia. Então as pessoas querem o quê? Querem privacidade, querem mais coisas relacionadas aos itens de automação, itens de lazer. Por isso que você tem grandes imóveis sem esses itens encalhados. Exatamente. Porque não tem tanta funcionalidade. E aí também, aproveitando uma analogia também com o mercado automotivo, né? Você falou que antes as pessoas deixavam de comprar imóvel para comprar um carro. Hoje é o contrário, né? As pessoas deixam de comprar carro. A geração dos jovens aí não quer saber de comprar carro. Por quê? Procuram um imóvel perto de metrô, ônibus, usam Uber, os aplicativos aí. A questão da mobilidade, né, mudou muito. Sim. Também tem a questão do custo e o valor dos automóveis aumentaram bastante, né? Sim. Então, e antigamente não existia essa possibilidade que você tem hoje dos Ubers da vida,
né? As próprias formas de locação, como Airbnb. Sim, Né? Então, mudou, a dinâmica mudou. Até os carros de locação. A gente pode falar até mesmo do metrô, como ele também expandiu, que Com certeza, não para de São crescer. Paulo não tinha essa quantidade de linhas de metrô, quantidade de linhas de ônibus que tem hoje. Aí você tem as bicicletas. Você vê o quanto que aumentou o uso de bicicleta, não só para lazer, mas como locomoção de trabalho. Tem até as ciclofaixas. Ciclofaixas, ciclovias, os patinetes, Sim, né? É verdade. Então, assim, a gente tem que acompanhar. Eu acho que isso é uma coisa importante. É verdade. O corretor está acompanhando, porque a dinâmica de mudança é muito grande. E se ele deixar para ver, se atualizar disso e se preparar depois, ele já vai estar atrasado. Daniel, agora falando só um pouquinho de você, Sim. me fala um pouco da sua evolução como corretor de imóvel. Como que você avalia? Você é um corretor de imóvel como nos dias de hoje? Assim, o meu B2C sempre foi no ramo automotivo, né? Eu tenho uma empresa lá em Piracicaba, com a minha família, que eu criei um modelo de negócio que a gente compra imóveis de leilão, regulariza, reforma e eu dou para os meus parceiros de vendas, né, comercializar. Exatamente, parceria sempre. Aliás, eu só trabalho em parceria, né? E em função de toda a minha vivência internacional, dos eventos internacionais que eu fiz, da minha bagagem aí sendo representante da Lennar, que foi a maior construtora residencial dos Estados Unidos, Sim. Os eventos que eu fiz, eu fui fazer curso de corretor de imóveis nos Estados Unidos, né? Eu só não tirei a licença porque eu não ia atuar lá e eu não tinha o visto de trabalho, mas eu fiz o curso inteiro. Então, tudo isso me deu uma bagagem muito grande. Então, hoje, eu atuo no B2B, só para negócios específicos, Sim. maiores, mas sempre em parcerias. Em função do quê? De um dos maiores patrimônios que os corretores têm que se debruçar e investir, que é o networking. Sim. Que é o networking. O que gera o networking? Geram leads. Sim. E os leads geram negócios. Sim. Então, isso ninguém tira de você. Você pode mudar de empresa. É que nem antigamente os gerentes de bancos, né? Eles pagavam luvas, né? Um valor para ele sair de um banco e ir para o outro, porque ele levava os clientes. Sim. Né? Então, é o mesmo conceito. Esse é o maior patrimônio que o corretor tem que ter, network. E isso tem que ser alimentado diariamente. Todo dia tem que ter uma oportunidade nova para conhecer uma pessoa nova, para estar conhecendo as pessoas primeiro, se conectando. Eu tenho uma frase que fala o seguinte: conhecendo pessoas, fazemos amigos e realizamos negócios. Se a gente inverte, é por interesse. Sim, verdade. Entendeu? Então, eu acho que esse é um grande princípio aí para os corretores. A gente vai falar muito sobre leads aqui também ainda, mas antes de eu entrar nesse assunto, você já passou alguma história, seja de venda, de relacionamento, que te marcou, que seja a primeira venda, qualquer coisa, uma história assim que seja marcante, que você nunca esqueceu, que você gostaria de falar aqui pra gente? Olha, eu acho que tem algumas. Tá vindo agora assim, né, muito na mente. Deixa eu tentar lembrar alguma coisa. Eu acho que... Ou alguma dificuldade que você usou, alguma técnica para contornar a história? Olha, eu vou dizer o contrário, né? A gente aprende mais na dor do que no amor. Sim. Eu já deixei de vender um imóvel, porque um cliente tinha pesquisado através de uma imobiliária e aí veio a proposta. Eu não aceitei. Ele pegou e foi através de outra imobiliária fazer a mesma proposta. E eu vi quando chegaram as propostas, porque uma coisa que eu sempre peço é formaliza. Sim. Então, com a formalização, eu pude saber quem estava fazendo a proposta. E aí, como lá em Piracicaba todo mundo se conhece, né? As imobiliárias se conheciam. Eu sabia que eles eram parceiros, mas eles não sabiam que o cliente estava fazendo pesquisas independentes, né? Então, eu peguei e abri, né, a situação para os dois e falei assim, olha, ou vocês entram num acordo com esse cliente, né? Ou eu não faço a venda, porque eu não vou privilegiar nenhum de vocês, porque a proposta é a mesma. Então, isso foi uma coisa muito marcante, né?
que assim, eu acho que a transparência, a questão da ética, né, tem que estar acima de qualquer negócio, porque acima de tudo isso, acho que tem a reputação. Sim. Né? A nossa reputação vale muito. A gente tem que se dar o valor, né? Tem que se dar o valor e tipo assim, não vai resolver a minha vida, entendeu? Fazer essa venda dessa forma, né? Porque o cliente não estava agindo corretamente, né? Então ele poderia ter feito uma outra proposta, mas ele deveria ter avisado a outra imobiliária que falou assim, olha, eu já fiz uma proposta lá, ele não aceitou, né? Abre o jogo, né? Sim, mas isso aí entra uma questão cultural nossa, sim. que é sempre assim querer levar vantagem. E nem tudo é dinheiro, né? Não, mas nem de longe. A gente vai falar sobre isso, de né? De longe, não é? Daniel, o corretor de imóvel, ele precisa... O que ele deve fazer para alcançar o conhecimento? Ele precisa ser especialista em vendas, entender sobre documentação, sobre financiamento, sobre o mercado financeiro. Da mesma forma que eu comentei que o mercado imobiliário ele é local, quanto mais especializado ele for numa determinada região, num determinado produto, melhor. Da mesma forma, quanto mais especialista ele for nessa prestação de serviços, melhor. Então, porque senão vai vir um pato, né? Ele faz um pouco de tudo, o pato é uma ave que faz um pouco de tudo e tudo mal feito, né? Sim. Então, é melhor ele se especializar. Mas como que ele resolve isso? Porque ele não vai deixar de ter essas demandas, né? De fazer um financiamento, de fazer uma regularização de imóvel. Através do quê? Como ele resolve isso? Parcerias. Parcerias. Simples. Sim. Parcerias. Então, por exemplo, no modelo da Keller Williams, quando você está gerando muitos leads e a gente tem uma capacidade humana de conseguir atender um número limitado de clientes, né? Quando você chega nesse limite, o que você deve fazer? Você contrata uma ajuda administrativa. Você não chama um outro corretor. Sim. Porque as questões operacionais, e aqui no Brasil, a questão burocrática, ela é muito... ela é complexa, ela é morosa. Então a gente perde muito tempo com essas coisas. E aquela sensação que você fala assim, trabalhei o dia inteiro, estou esgotado, mas sabe, o que você produziu? Muito pouco. Porque você não fez o que realmente precisava fazer, que é gerar leads, que é se conectar com seus clientes. Você ficou resolvendo problemas de documentação, esse tipo de coisa. Então, ou você faz parcerias, ou você contrata para você poder focar naquilo que realmente importa, que é aquilo que realmente vai te trazer produtividade, como consequência, rentabilidade. Sim. Daniel, é importante o corretor de imóvel trabalhar a sua marca pessoal? Opa, sem dúvida alguma. É o princípio de que você cria a sua marca, que é baseado na sua reputação, nos seus princípios, nos seus valores, que passa a ser a sua proposta de valor. O que é a sua proposta de valor? É toda a sua experiência profissional no mercado imobiliário e fora. Por isso que cai naquilo que a gente falou, né? A gente faz um determinado curso, uma especialização agora, a gente não sabe, não é agora que isso vai dar retorno. Isso vem depois, isso vem se encaixar depois. Então, nessa proposta de valor, é o grande diferencial, né, que vai fazer com que ele se torne uma pessoa diferenciada, seja buscada e seja indicada. Porque quando a gente tem uma boa experiência, uma experiência positiva com alguém, a gente quer compartilhar. Sim. Né? Então, 60% dos negócios gerados no mundo por bons corretores vêm por indicação, não são novos leads. Sim. Os portais imobiliários, falando aqui um pouco, né, dos portais imobiliários, eles são muitas vezes o primeiro lugar que as pessoas encontram um imóvel quando está buscando imóvel para comprar. Quais conselhos você daria para as imobiliárias conquistarem mais leads nos portais? Menos é mais. Então é melhor você ter menos imóveis com mais qualidade, captado com mais qualidade, com mais informações, com fotos, né? Que assim, esse é um grande diferencial, né? Uma grande referência para as pessoas poderem escolher, evoluir naquela jornada, né? Dele, né? Dentro do próprio funil ali, as fotos bem tiradas. Então, assim, eu acho que vale um trabalho muito maior nesse processo de captação para depois fazer a divulgação através dos portais do que você falar que tem não sei quantos mil imóveis. Agora,
qual é a qualidade desses imóveis. Então, menos é mais qualidade e menos quantidade. Sim. Vamos falar agora sobre os leads. Queria que você me falasse um pouco sobre Millionaire Real Estate Agent. Isso. Está aqui o nosso livro, né? O livro escrito pelo Gary Keller, que é um dos fundadores, né, da Keller Williams. Esse livro, ele é apelidado de Red Book, ou seja, o livro vermelho, porque ele é todo vermelho, né? E é considerado a Bíblia do consultor imobiliário. São mais de 1,5 milhão de cópias vendidas e ele não fala absolutamente nada aqui da Keller Williams. Ele fala sobre o consultor imobiliário. Como se tornar milionário, e logo em cima, olha o que está escrito aqui, ó. Não é sobre dinheiro. É sobre o melhor que você consegue ser. Então, quando você atinge o seu melhor, como consequência, você vai se tornar uma pessoa milionária, porque você vai ganhar muito dinheiro. Sim. Para os internautas que ainda não sabem, não assistiram, eu vou deixar aqui na descrição o link da live que o Daniel gravou sobre como se tornar um corretor milionário. É sobre a Bíblia. Exatamente, a Bíblia dos consultores. Daniel, mas qual é o propósito desse livro? Como que um consultor imobiliário ele pode ir rumo à excelência? Veja só, primeiro, a gente precisa abandonar algumas crenças limitantes que nós temos. Todos nós temos crenças limitantes. Nós temos que ressignificar essas crenças. Sim. Né, para mudar o grande segredo está no nosso mindset, a nossa forma de pensar. Quando a gente muda isso, tudo muda. Tudo é possível. Porque se algumas pessoas conseguiram, por que outros não podem conseguir? Todos nós temos as mesmas capacidades, todos nós somos inteligentes. Simplesmente porque outros estão pensando de outra forma e estão abandonando essas crenças limitantes. Então, isso é uma coisa elementar. Primeira coisa, mudar isso. Você está aberto ao novo, ao diferente. E aí, aqui existe o seguinte. O Gary Keller criou um modelo de negócios que já está consolidado, já está consagrado no mundo. Está em 57 países. São mais de 200 mil agentes imobiliários seguindo esse modelo de negócio. Então, por que as imobiliárias não crescem, por exemplo? Por que alguns corretores não conseguem se desenvolver muito bem? Porque não tem um modelo de negócios. Quando você não tem um modelo de negócio, quando você não tem treinamento padronizado, quando você não tem tecnologia para você ter escalabilidade, você não consegue crescer. E aí você passa a fazer o quê? Você passa a trabalhar para sobreviver, trabalhar para resolver os seus problemas. Sim. E você não trabalhar para prosperar. E aí vem uma série de consequências, né? Uma série de consequências. A motivação vai ficando cada vez lá embaixo. A autoestima vai lá embaixo, entendeu? Sim. Então, assim, aqui é muito simples. Ele fala o seguinte, na Keller Williams, a gente fala em inglês sempre uma frase que é básica. Ele fala o seguinte, follow the model. O que significa? Sim. Siga o modelo. A roda já está inventada. O brasileiro tem a mania de querer reinventar. Tenho certeza que o brasileiro vai comprar esse livro aqui e vai começar a ler e vai querer mudar alguma coisa. Meu amigo, a roda já está rodando aqui, entendeu? Você pode fazer até uma adaptação ou outra, porque o mercado imobiliário americano é a nossa referência, é o mercado mais maduro, mas nem tudo que eles utilizam lá serve aqui para o nosso mercado, porque nós não temos. Vou começar, por exemplo, de um sistema compartilhado de informação, que são os MLS, né? E a forma de trabalhar com exclusividade, que é o que mais funciona no mundo. Então, assim, segue o modelo, entendeu? Que não tem erro, né? E a gente quer aqui inventar a roda, a gente quer ficar criando coisas sem ter um modelo. Se você não tem um modelo, você não tem processo. Se você não tem metodologia, você não consegue mensurar resultados. E a cada vez você faz de um jeito. Você imagina, na Keller Williams, nós temos um treinamento padrão quando uma pessoa entra. Qual a imobiliária no Brasil que tem um treinamento padrão? E a gente sabe que o turnover, a rotatividade é muito grande. Cada hora entra cada hora faz um tipo de treinamento. Quando faz? Aqui todo mundo trabalha da mesma forma. Então é um ecossistema que gera muitos negócios. Sim. É um ecossistema que prospera.
Então, isso é uma coisa muito bacana que a gente tem que aprender com os americanos, né? Sim. Tudo eles têm metodologia, eles têm processos, eles têm forma de mensurar resultados, para ver se a gente está indo para o caminho certo ou não. Onde tem que ajustar, né? Exatamente. Eu queria que você comentasse as frases. Meu propósito é ajudar outros consultores imobiliários a tornarem-se melhores que conseguem ser. Não é sobre dinheiro, mas sim se tornar o melhor que você consegue ser. É o propósito do Gary Keller. É um cara muito inteligente, um cara diferenciado, que eu acho que ele fez exatamente isso. Hoje ele não é milionário, com certeza ele é bilionário, em função disso, né? Em função de ele pegou, ele não criou nada especificamente. Ele simplesmente consolidou aqui as melhores práticas de diversos outros segmentos. E é isso que eu sempre disse aqui no mercado, né? A gente tem que ver tudo o que está acontecendo no nosso mercado, mas a gente tem que ver o que está acontecendo em outros mercados para ver o que é adaptável ao nosso, e assim a gente está inovando, a gente está fazendo alguma coisa diferente. Sim. Então, eu acho que essa frase do Gary é o grande propósito dele, né? E eu acho que ele conseguiu esse propósito, ele está deixando um legado muito importante. Ele é a segunda pessoa mais influente do mercado imobiliário nos Estados Unidos, é uma referência mundial também. E eu acho que ele conseguiu atingir, porque ele, com o modelo da Keller Williams, com o livro, né? Não só esse livro, como o livro A Única Coisa também, que fala sobre foco, ele conseguiu transformar a vida de muitas pessoas. E é o que a gente também já vem falado aqui durante a nossa entrevista, que não é sobre dinheiro, né? O dinheiro não é tudo, é o que você contou da sua experiência aí, que marcou e deixa um grande aprendizado, né? Com certeza. A questão de ganhar dinheiro é apenas um dos indicadores de sucesso. Sim, que as pessoas pensam que vão ser corretor de imóvel, vão vender muitos imóveis e só estão pensando no dinheiro. E aí que vem uma crítica minha para o mercado, que eu sou, como você disse, né? Eu sou um visionário, um idealista desse mercado. Eu vejo ele como uma grande pedra bruta que pode ser muito bem lapidado ainda, com os apelos que são feitos para atrair os corretores, que é pelos ganhos. Não é por aí. Sabe? Isso aí, se a gente imaginasse assim, que se fosse uma grande bola com várias camadas, a primeira camada é o dinheiro. A gente tem que chegar no núcleo, né? Tem que ultrapassar outras camadas, entendendo todo esse processo, o impacto que a gente gera na vida das pessoas, a responsabilidade que nós temos. Sim. Você imagina, é o maior investimento que a maioria das pessoas vão fazer na vida em uma única vez. E a gente pegar os primórdios, né, da época das cavernas, que a questão do lar, ela tem a referência relacionada à proteção da família, à proteção do patrimônio, Sim. à proteção de questões climáticas, né? Então, essa questão as pessoas não compram casas, elas compram, logicamente, ela compra a casa, mas para transformar em lares. Tanto é que nos Estados Unidos muitas vezes você não fala house, você fala home. Né? Então, é o porto seguro das pessoas. É onde as pessoas vão lá para se reenergizar, para se renovar, né? Para proteger o maior bem que todo mundo tem, que é a sua família. Sim. Então, você veja, e quem que é responsável pela maioria da realização desse sonho? Os corretores de imóveis. Então, se a gente tiver essa consciência, eu acho que muda tudo. Porque isso vai ser percebido na forma de atendimento. Eu acho que o nome da profissão deveria ser atualizado já, está errado. Porque corretor de imóveis está ligado à corretagem, à comissão. O foco não é esse. É a consultoria. A consultoria também é o mais próximo, tá? Sim. Mas é a forma de você entender, né, as necessidades, as expectativas, né, do seu cliente, para poder prestar um bom serviço. Então, a consultoria imobiliária, eu acho que é a mais próxima hoje. E quando a gente tem esse entendimento de todo esse impacto que a gente gera, tudo isso começa a se refletir e os clientes começam a ter essa percepção também. E aí vai gerando a segurança. Exatamente. Exatamente. É um ciclo. É um ciclo. Né,
Com base na afirmação sobre a importância de ter um modelo sólido para impulsionar a criatividade e o crescimento, como a implementação de modelos sólidos e padrões na empresa contribui para impulsionar a criatividade da equipe? E, por outro lado, como a falta desses modelos podem impactar na mensuração dos resultados e no progresso geral dos corretores? Que, assim, para você crescer, para você se desenvolver, você evoluir, e saber se você está indo no caminho correto, você precisa de padrões. Você precisa de um modelo. Sim. Né? Algumas imobiliárias grandes criaram o seu próprio modelo de negócio, mas a maioria não tem. Vamos entender, né? A maioria das imobiliárias no mundo, não é só no Brasil, são pequenas, de pequeno e médio porte. E são originadas do quê? Por origens familiares, né? E de corretores, bons corretores, que começaram a ter bons resultados e abriram sua própria imobiliária. Só que vender imóveis é uma coisa, fazer gestão de uma imobiliária é outra totalmente diferente. E aí veja como são ciclos, né? Sim. Um bom corretor tem certos vícios, ele abre uma imobiliária e começa a treinar outros corretores com aqueles mesmos vícios. A gente não sai disso. Não sai desse ciclo. A gente não sai desse ciclo. A gente precisa quebrar isso. Porque assim, a gente tem muita oportunidade aqui no Brasil, a gente tem um déficit habitacional incrível. Sabe? Tem uma carência muito grande das pessoas comprarem, não só a gente fala comprar imóveis, né? Mas comprar, vender, negociar, investir. Né? Tanto é que eu falo assim, vamos começar até a fazer um parênteses, viu, Fabiano? Quebrar esse clichê que eu não gosto. Corretor de imóveis vende sonhos. Vende sonhos. Não, para com isso. Porque não é só isso, isso é parte. Por quê? Quando você vende um imóvel para um investidor, não tem sonho, aí é razão. Ele quer saber quanto ele quer investir, por quanto tempo, qual é o risco e como ele sai do negócio. Não tem sonho aí. Quando uma pessoa atende um casal que está se divorciando, não tem sonho. É pura tragédia. Né? Está dividindo o patrimônio. Então, o corretor vai ajudar essas pessoas, vai trazer liquidez, porque eles vão ter que separar o patrimônio. Então, não tem sonho aí. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, os corretores de imóveis, eles ajudam as pessoas a serem mais felizes. Porque vamos na essência. A essência do ser humano, ela está sempre em busca da felicidade e evitar o sofrimento. Sim. E tudo que a gente faz é isso. Então, nós, corretores de imóveis, ajudamos as pessoas a serem mais felizes. Porque dessa forma a gente vai conseguir atender em todas essas situações. Verdade. Bem colocado, bem analisado. Na sua live, que eu vou deixar o link aqui na descrição, você encerrou ela com uma pergunta que eu gostaria de ouvir a sua resposta. O que é fundamental para uma atividade saudável e sustentável no setor imobiliário? Muito simples. É a geração de leads. Os leads. Mas não são os leads. Veja só, presta atenção. É a geração de leads. É você gerar os seus próprios leads. Eu não falei que uma das coisas mais importantes que a gente tem é o networking? Sim. Dentro desse networking estão os nossos leads. São os leads que nós geramos de uma forma ativa, porque hoje esse é um grande erro e que não permite a gente crescer tanto, né, como corretores, né, o mercado como um todo. É a passividade de querer receber leads prontos para fazer negócio. Sim. E, na verdade, todo lead importa. Não existe lead ruim. Isso que eu ia perguntar. Uma das minhas perguntas era assim, que no mercado imobiliário aqui, vou falar aqui, né, tem um estigma muito grave, que é as pessoas subestimar a força de um lead, esperar pelo lead quente. Eu já ouvi muito lead quente. É que as pessoas... Isso é mais um dos vícios, né, do nosso mercado. Que a gente estava falando. Que foram criados pelas próprias imobiliárias, as próprias construtoras que faziam campanhas, links patrocinados e davam os leads prontos para os corretores simplesmente tirarem pedido. E aí eles se acostumaram dessa forma. Então, assim, existem leads que dão mais trabalho. Existem leads que não estão prontos. Né? O pessoal fala do funil, de vendas e tal. Bem, então, só que você deve se relacionar com as pessoas, entender o momento delas e fazer uma manutenção para você ficar no mind share.
Lembra que a gente falou dos profissionais Sim. de confiança? Então, assim, eu me relaciono com você como consumidora, eu me conecto com você, eu faço uma manutenção, ou seja, eu estou sempre em permanente contato de diversas formas, sem querer vender. Tá na minha... Para quê? Quando você precisar, ou alguém próximo a você precisar, você vai falar assim, eu vou indicar o Daniel. O Daniel é um cara bacana, eu recebo informações dele, ele está sempre atualizado, e ele não quer ficar me vendendo, ele só quer se relacionar. Então, essa é uma forma diferente, entendeu? De você criar daí um banco de dados, que é diferente de uma lista de nomes. Que as pessoas têm lista de nomes. Você tem que transformar isso num banco de dados, com informações qualificadas dessas pessoas, conhecendo essas pessoas. Como que você se relaciona? Se você vender um imóvel para um cliente, anota lá o dia do aniversário da compra. Manda para ele os parabéns todo ano. Que time ele torce? O time dele ganhou? Manda os parabéns. Ah, você ficou sabendo que... vai ter um filho, por exemplo. O filho vai nascer, entendeu? Se relaciona, entendeu? Não queira vender. Aquilo que eu falei antes, que eu fico recebendo mensagens por WhatsApp, pessoas querendo vender. Zig Ziglar, um senhor já falecido nos Estados Unidos, foi considerado um dos maiores vendedores do mundo da área de varejo. Ele falava o seguinte, pare de vender, comece a ajudar. Então, ajuda, se conecta. Vai chegar um momento de compra. Ou de venda, né? No mundo, Fabiana, tem algumas estatísticas que falam que o ciclo de vendas, né, o ciclo de negócio de um cliente está entre 6 e 7 anos. Que é o prazo, por exemplo, ele casou, comprou um imóvel, depois ele vai ter um filho, né, de uma forma geral, sim. Ele vai precisar de um imóvel maior, depois ele tem outro, tal, e depois ele vai aumentando o imóvel, depois ele começa a diminuir, porque os filhos saem de casa, tal, fica, né? Isso é, vamos dizer, a linha natural, normal. Mas existem outras situações, outras variáveis. A pessoa pode ganhar na loteria amanhã, ela vai interromper esse ciclo, ela vai receber uma herança, ela vai se divorciar, entendeu? Ela vai interromper. Então, se você não tiver em permanente em contato, você não vai conseguir identificar esses ciclos, você não vai estar pronto. Você tem que estar pronto no lugar certo, na hora certa e na mente dos seus clientes. Sim. Senão você não será lembrado. Mas para criar esses ciclos, para estar na mente, para ter essas técnicas, por isso que é preciso dos treinamentos. Com certeza. Quem ganha jogo é treino. O tempo todo precisa treinar, e não só treinar, precisa se aperfeiçoar, se atualizar. Não, se atualizar permanentemente. Porque se você vê as técnicas que, por exemplo, os atletas, né, de maratonas, por exemplo, a forma como eles treinavam, a forma como... Jogador de futebol, o melhor exemplo hoje. Sim, brasileiro. A alta performance desses jogadores hoje, o cuidado que eles têm com as questões de nutrição, questões fisiológicas, questões até mentais. Não são as mesmas que 20 anos atrás. Imagina, antigamente era pura dom, né? Por exemplo, Pelé. Pelé não tinha todo esse acompanhamento que os jogadores têm hoje. Ele tinha um dom natural. Sim. Entendeu? Ele era uma super exceção. Entendeu? Ele tinha dons assim únicos. Mas hoje a medicina, a tecnologia evoluiu tanto que você consegue tirar o melhor, a essência de certos atletas. E a mesma coisa dos corretores. Verdade. Por isso que eu aconselho, oriento, por exemplo, um corretor a procurar um coaching. Sim. Porque o que é o coach? É o técnico. Por que você contrata um personal trainer? Porque sozinho você não vai atingir o seu máximo. Ele vai te provocar, ele vai te incentivar, ele vai te orientar e você vai conseguir isso. Hoje em dia não tem nem só o coach, o personal trainer, tem o coach para fazer alimentação saudável, para você ter um melhor rendimento nos seus treinos, aí você tem o coach para o treino. Verdade. Eu tenho excelentes resultados de trabalho que eu fiz, não só individualmente com alguns corretores, de mentoria, né? Fiz alguns processos de coaching, mas eu gosto de fazer mais a mentoria, ela é mais ampla, né? E com empresas também, inclusive fusão de empresas. Você imagina, 2 empresas fazendo fusão, você tem cultura, você tem um choque cultural muito grande, você tem que fazer um alinhamento. Então funciona demais, demais. Né? A própria Keller Williams tem um programa que chama MAPS Coach. Entendeu? Você contrata para você melhorar a sua performance, porque sozinho
a gente tem uma limitação natural e a gente sempre acaba indo para a zona de conforto. Sim, né? verdade. E falando em zona de conforto e falando dos vícios da profissão, Sim. tem outro ditado que a gente escuta muito. Aqui no mercado imobiliário, a gente sempre fez assim, sempre foi assim. Isso é péssimo. Eu até me arrepia quando eu ouço essas coisas, porque é justamente por isso que as pessoas continuam tendo os mesmos resultados. Eu falo sempre assim, se você continuar fazendo o que você sempre fez e da mesma forma, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Então vamos fazer diferente, né? Vamos ver quem que está fora da curva. Quem Sim. que está tendo... Vamos se espelhar, vamos elevar a régua, né? Vamos se espelhar com quem é melhor que a gente. Não tem aquele ditado que diz que você é a pessoa... você tem influência das 5 pessoas que mais você se relaciona. Se você está numa mesa e você é o melhor da mesa, está na mesa errada. Então, assim, a gente tem que se balizar por pessoas melhores que nós. Né? Se você vai contratar alguém, você tem que contratar alguém melhor do que você. E as pessoas não fazem isso por insegurança, com medo que a pessoa vai ameaçar o meu negócio. Não. Por isso, assim, com treino, você gera autoconhecimento. Autoconhecimento, você gera autoestima. Com isso, você vai estar seguro de si, vai passar essa segurança e, logicamente, daí você tem resultados muito melhores. Perfeito. Daniel, o que é mais importante? Responder um lead rápido ou tanto faz a velocidade da resposta? O importante é mesmo ter o retorno, a qualidade. Tem dados estatísticos, eu não me lembro exatamente, mas assim, eu dou o exemplo que quando você recebe um lead, é como se você tivesse você acende uma chama. E essa chama, você tem que manter ela acesa. Se você demorar, o que acontece se você acende uma fogueira e deixa ela ali? Ela vai consumir aquilo ali e vai apagar. Você precisa o quê? Alimentar. Sim. Então, assim, quanto mais rápido, porque quando a pessoa faz um contato por algum interesse que ela teve num produto ou no seu serviço, ela tem uma expectativa e aquela expectativa, ela esquenta. Quanto mais rápido e você pegar isso aquecido, parece que mais conexão você vai ter. Você vai ter, parece que ela vai, é algo que parece que cola melhor, sabe? É uma conexão mais rápida. Então, a rapidez faz total diferença, sim. E aí tem momentos que você vai ter que jogar fogo nessa fogueira. Tem momentos que vai vir um vento, ela vai se manter acesa. Ou seja, tem horas que o próprio lead ele vai se motivar, ele vai te provocar e você tem que ter a sensibilidade de saber a hora que você tem que acelerar e a hora que você tem que tirar o pé, porque esse é um dos grandes reclamações que nós temos da classe, né, de corretores de imóveis. Ou o corretor peca por falta, na maioria das vezes, ou por excesso. Entendeu? Então fica ligando muito, mas a maioria não dá retorno. E aí eu deixo uma reflexão para os nossos ouvintes aqui, corretores, né, principalmente, que eu falo o seguinte: não deixe de dar retorno para ninguém. Nem que seja não. Não, eu não sei. Ou não tenho a resposta agora, mas vou buscar isso. Mas dá o prazo. Olha, em 2 dias eu te retorno. Mas não deixe sem um retorno. O não é tão importante quanto o sim, porque define uma situação. Sim, verdade. Como você enxerga o mercado imobiliário para os próximos anos? Quais são as tendências que você acredita que vão influenciar o setor? O uso da tecnologia, cada vez mais, precisa não dominar tudo, mas precisa estar atualizado e ver qual a tecnologia que melhor te atende. Sim, porque se você for querer dominar tudo, você vai... Esquece. Então você tem que saber, por exemplo, se uma pessoa, você vê um cliente que ele quer pagar em criptomoedas, qual o caminho? Você não precisa entender de criptomoeda, mas simplesmente você tem que orientá-lo a ir numa corretora de criptomoedas, entendeu? Para fazer o câmbio dessa criptomoeda, ver se o seu cliente aceita ou não, enfim, e assim para tudo. Você precisa ter um mínimo de conhecimento, ou se não, seja humilde e diga: eu não sei, mas eu me comprometo a ir buscar essa informação e trazer essa informação da melhor forma para você. Sim. E qual o conselho que você daria para aquela pessoa que está entrando na profissão? Olha,
São vários conselhos, né? Mas eu diria, cai sempre naquela questão de você estar preparado, né? Porque é um risco muito grande o trabalho que você vai fazer e alguma consequência errada que você pode trazer para a negociação, e aí você vai ser responsável também, porque o corretor, ele responde também, né, dependendo da situação. Então eu diria assim, se prepare bastante, sabe? No começo, eu sei que muitos corretores preferem trabalhar de forma autônoma. Veja só, nos Estados Unidos não existe corretor que não esteja vinculado a uma imobiliária. Ele pode trabalhar de forma autônoma, mas ele precisa da imobiliária para fazer o fechamento, sabe? Então, o que eu diria? Escolha uma empresa idônea, uma empresa que você tem boas referências, boas indicações, porque isso vai acelerar o seu processo de conhecimento, de desenvolvimento. Porque você vai estar lá com pessoas mais experientes. Então, isso vai encurtar muito tempo, né? Isso vai trazer mais oportunidades, porque quando você chegar numa situação que você não sabe, se você não tem relacionamento no mercado imobiliário, você estando numa imobiliária, certamente aquele capital humano, né, de toda aquela equipe, a somatória de todas essas experiências, te dará a resposta que você precisa. Então, eu diria assim, se prepare bastante, estude bastante, faça formações e se vincule a uma imobiliária. Depois, até você definir, inclusive, qual o segmento que você quer atuar. Se é lançamento, se é locação, se é terceiros, se é revenda, entendeu? Especializar no nicho. Para você aí se especializar no nicho. Então, num primeiro momento, você precisa conhecer um pouquinho mais generalista, né? Para conhecer o todo. E depois você definir qual é o seu nicho e aí sim focar e se especializar nele. Além de tudo que a gente já falou aqui, né? Buscar conhecimento, aprimorar. O tempo todo. Networking, o tempo todo. Daniel, tem algum projeto ou objetivo de longo prazo que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Até em primeira mão, né? Em breve estou lançando um livro, né? Inédito, com conteúdo inédito, que ninguém nunca explorou, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Legal. Que está ligado à essência do corretor, que está ligado ao... Não é o resgate, porque nunca teve isso, essa consciência dele bater no peito, né, com muito orgulho e falar, sou corretor de imóveis. As pessoas têm um pouco de vergonha ainda de falar que é corretor? Ainda nos dias de hoje? Muito. Você pega os próprios donos de imobiliária, eles não falam que são corretores, eles falam, eu sou empresário do setor imobiliário, né? Eu sou dono de imobiliário. Na verdade, ele é corretor de imóveis. Ele pode ter uma outra formação, né, às vezes administração, de graduação, tudo, mas a atuação dele é como corretor. E você acha que isso daí é cultural? É cultural, porque nos Estados Unidos eu fui representante lá do evento da NAR, né? Fui responsável pela participação do sistema COFES-Cresce, já fui acho que 7, 8 vezes no evento lá da NAR, que vão 25 mil pessoas, né? E eles têm lá um evento na programação que chama General Session, é a sessão geral. Então sempre trazem lá um keynote speaker, né? Um âncora, e sempre vem pessoas importantes, aí aparecem as delegações, tudo. E aí sempre tem uma mensagem motivadora, porque é a troca dos presidentes, lá o mandato é de 1 ano, tudo mais. E eu vi várias vezes as pessoas, e o americano sabe fazer muito bem isso, né? Esse marketing, né? Motivacional, tudo. Então eu já vi muitos corretores levantarem, bater no peito e eles falam, I'm a realtor, ou seja, eu sou corretor, com orgulho. E eu vejo muito pouco isso. Eu acho que assim, o meu objetivo com esse livro é trazer essa consciência para essas pessoas, né, para os corretores que estão começando, os corretores que já estão atuando, porque dá tempo de mudar isso, essa forma de trabalhar, que reflete em toda a prestação de serviço que ele tem, mas trazer principalmente para os jovens, as crianças. A gente sabe que as crianças falam dos sonhos quando elas querem crescer, né? Quando elas querem crescer, falam assim, eu quero ser policial, jogador de basquete, jogador de futebol, quero ser médico. Eu nunca ouvi falar uma criança falar, eu quero ser corretor de imóveis. E é isso que eu vou tentar trazer com essa conscientização, esse orgulho, né? Deixando a vergonha de lado, batendo no peito e falar assim, sou corretor sim, entendeu? E eu transformo a vida das pessoas. Eu gero um impacto muito positivo na vida das pessoas. Bacana. E eu já deixo o convite, então, aqui, já de antemão, para você voltar em nosso podcast para falar, quando o livro for lançado, para a gente falar
sobre o livro. Muito sobre em breve. Esse projeto aí. Muito em breve, então, estarei aqui com vocês. Que bom, fico feliz. Muito obrigada pelo bate-papo, viu, Daniel? Eu já vou falar, volto mais vezes, porque eu sei que você vai voltar para falar aí do projeto. Olha, muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído, né? Sempre assim, no sentido de despertar, de provocar, trazendo referências, Sim. Não só do mercado imobiliário aqui do Brasil, de fora, e outros segmentos que eu sempre estou, né, antenado, tento estar, né, pelo menos, né, no sentido que a gente falou, né, o corretor sempre tem que estar atualizado. E em breve estaremos aqui e contem sempre comigo. Sempre que eu puder ajudar o nosso mercado, eu faço de tudo para que isso ocorra, porque uma premissa eu sempre digo, quanto mais dessa água estiver limpa, mais gente vai querer beber dela. Sim. A gente tem muita oportunidade. Sim. E muitos profissionais, com certeza, podem ainda ter muito sucesso nessa profissão, tem muita oportunidade, tem um potencial enorme. Obrigada. Eu que agradeço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho. Até o próximo vídeo.